Olá, meus queridos amigos membros inscritos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira de aprendizado, conhecimento, sabedoria, entretenimento. Vamos tirar as dúvidas dos inscritos com relação aos vídeos publicados no canal. Lembrando, nós não analisamos histórias pessoais, não analisamos questões pessoais, tá? Como eu já falei, tem um inscrito que não entendeu o que é uma questão pessoal. A questão pessoal é: Tio Spook, eu vi um vulto há um ano atrás, queria saber o que ele queria de mim. Isso é uma questão pessoal e nós não analisamos. Nosso intuito no YouTube não é ficar analisando histórias de inscritos. Até porque são histórias, são percepções que as pessoas tiveram sobre alguma coisa, alguma situação, que pode ser verdade ou não. E nós optamos mais pelo não, afinal eu não estava lá para ver, para ter certeza do que é e para interceder. Então, para mim são histórias, nada mais que histórias. Então eu não posso opinar, falar ou interceder sobre esse tipo de coisa. Nosso intuito aqui é ajudá-los com o conhecimento espiritual publicado no canal e os tratamentos que nós realizamos e que nós sempre colocamos à disposição de vocês. Mas vamos às perguntas, que temos muitas perguntas aqui interessantes. Hoje os pelos da Lilo estão voando por aqui e de vez em quando pega no meu nariz, dá umas coceirinhas, mas beleza, tá? Tio Spook não está descabelado? Hoje não. Vamos lá. Juscelene do Prado, dela Justina, Juscelene do Prado. Olá, Rodrigo, me chamo Juscelene, sou de Santa Catarina. Trabalho em casa, sou costureira e desde que descobri o seu canal, ano passado, eu troquei o velho e bom radinho pelos seus vídeos. Coloco o celular do lado da máquina e fico ouvindo enquanto trabalho. Tenho um filho de 7 anos, ele às vezes vem ouvir junto e faz umas perguntas. Para não deixá-lo com medo do que tem debaixo da cama, entre aspas, visto que nós adultos ficamos com medo, imagina uma criança. Às vezes não, sabia? Juscelene, tem crianças que não têm medo, tem crianças que até gostam disso porque acham que é um amigo invisível, acham que é divertido caçar fantasma, é sério. Então, às vezes os adultos ficam mais preocupados porque pode ser algo a mais do que simplesmente um espírito, né? De repente, seu filho tem alguma doença, algum problema e a criança só quer brincar. A melhor maneira de explicar o que são obsessores foi comparar com os yokais do desenho Yokai Watch. Eu não sei o que é um Yokai Watch. Que se aproximam de nós pelas coisas ruins que fazemos, mas é uma boa comparação se for o caso. E que vão potencializando essas energias ruins. Mas qual a melhor forma de explicar o mundo espiritual a ele sem criar medos desnecessários? Então, o mundo espiritual, ele, assim, se eu fosse falar para uma criança o que é o mundo espiritual, eu nunca pensei nisso, né? Então a gente vai pensar aqui na hora. A melhor maneira de explicar para uma criança é, primeira coisa, sendo transparente e honesto, sem fazer rodeio, porque a criança às vezes percebe que tem alguma coisa nessa história e vai querer descobrir. Então é sendo honesto, né? Chegar para o seu filho, para sua filha, falar: olha, vamos sentar, vamos conversar algumas coisas. E existe uma coisa chamada Papai do Céu. O Papai do Céu colocou o homem e a mulher na Terra. O Papai do Céu olhou e falou: eu quero que vocês rezem para mim. Tudo bem. Então, o homem e a mulher tornam-se, então, figuras que vão sempre rezar para o Papai do Céu. Rezar para o Papai do Céu para quê? Para a gente se conectar em uma energia na qual vai dar amparo para nós, e muitas vezes a nossa vida, quando nós precisamos de um amparo, de uma ajuda, de um apoio emocional ligado tudo à espiritualidade. Então, às vezes, sofremos na vida, seja por coisas boas e por coisas ruins. A vida, ela é elástica para os dois lados. Por que sofremos por coisas boas? Porque às vezes nós recebemos gratificações por uma meritocracia, algum objetivo que você atingiu, ou um trabalho bem feito, ou um comportamento muito bem feito que você teve, seja na escola, seja no trabalho. Só que no dia seguinte continua a mesma coisa, não muda. Então a gente sempre vive
uma vida em troca de recompensas. Então a gente acaba sofrendo porque não recebe mais essas recompensas no dia seguinte. Ou fica um tempão sem receber um reconhecimento que já tinha sido feito. Então, a vida, ela é um mar de expectativas e esperança. Nós sempre esperamos o melhor, nós sempre esperamos receber o melhor. Nós sempre esperamos receber respeito e darmos respeito. Nós sempre esperamos receber um caráter, uma boa atitude, um bom relacionamento com as pessoas, dando isso às pessoas. Tudo bem. A partir do momento que o homem e a mulher se distanciam da figura de Deus ou do Papai do Céu, a gente vai caminhando por lugares ruins, por meios ruins, por pensamentos e atitudes ruins. A partir do momento que entramos nesses meios ruins, nós nos desconectamos com o Papai do Céu e nós começamos a andar sozinhos. Quando nossa vida se esvaire ao longo de muitos anos, ou seja, nós passamos realmente da vida para a morte, nós não encontramos mais o Papai do Céu no final do caminho. Nós encontramos aquilo que nós buscávamos, que seria o apego a esse sofrimento, que esse sofrimento ele é considerado como algo que nos dava o suporte. Deixamos de acreditar no Papai do Céu para começar a acreditar em coisas feias na vida, como um cigarro, um álcool, comportamentos ruins, atitudes ruins, posturas ruins, apego a coisas materiais demais. A matéria ela é necessária para nos auxiliar ao longo da nossa jornada na vida, mas ela não pode sobrepor a nossa fé, a nossa crença e o nosso desejo superior de poder ajudar as pessoas, de poder ter atos bons para com os demais. O nosso iPhone fala mais alto do que um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite às pessoas. E a partir do momento que você direciona completamente sua fé a essa matéria, a atitudes ruins, a desejos ruins e se distancia do Papai do Céu, você se torna perdido no mundo espiritual. Essas energias perdidas, elas trafegam de casa em casa, de ambiente em ambiente, de templo em templo, de igreja em igreja, buscando respostas do porquê que ninguém olha para elas, do porquê que ninguém está com elas, porquê que ninguém dá um amparo para elas, porquê que ninguém consegue dar a elas o que ela quer. E elas acabam atrapalhando a nossa vida material, a nossa vida física, a nossa vida ainda existente no planeta Terra, porque elas conseguem se conectar a nós, se fazer presente por meio de nós, ou atrapalhar a nossa vida, nossa fé, a nossa crença. Então o mundo espiritual, ele surge a partir de um reflexo do que nós somos hoje. Ele foi moldado e foi moldado ao longo de muitos e muitos anos em decorrência das nossas atitudes, nossos pensamentos, a forma como nós lidamos com a nossa divindade. Quanto mais nos afastamos dela e ela se torna uma fé momentânea, uma crença momentânea, algo que fica encostadinho no canto e que só você somente aciona aquilo quando você está precisando de dinheiro, ou precisando achar uma pessoa amada, ou precisar de alguma coisa que lhe dê um amparo emocional naquele momento, ela é uma fé sem qualquer tipo de fundamento, de crença, de necessidade real. Ela é simplesmente um suporte, uma fé muleta. E isso faz com que o ser humano cada vez mais se perca. Então, seria mais ou menos essa ideia, essa linha de raciocínio que eu traria para uma criança. Que ele não tenha medo, porque é algo que é reflexo do nosso mundo material. Ele é algo que acompanha a gente, mas que quando você busca conhecer a energia ou conhecer a necessidade, a característica de tais seres, você deixa de ter medo para conhecê-los. No budismo, a gente tem prática para apaziguar a dor desses seres, para amenizar a dor desses seres e até para encaminhar esses seres, que é realmente o que eu faço. Então nós encaminhamos esses seres que estão perdidos para que eles voltem ao princípio de ter uma nova vida, refazer a vida deles, poder de novo seguir um caminho, mas um caminho refazendo toda aquela situação, aquela dor que foi feita, foi gerada por meio desses pensamentos, atitudes e comportamentos ruins. O budismo faz isso, tá? Então tem muita gente que acha que o budista é só sentar e fazer mantras. Não, o budismo tem muita coisa além do que vocês acreditam. Então nós utilizamos da energia compassiva para poder caminhar esses seres e não prendê-los ao simplesmente nossos desejos materiais.
Não sei, é uma linha de raciocínio boa, viu, Juscelene? Mas vamos lá. O que acontece conosco quando estamos adormecendo e sonhamos que estamos caindo e acostumados e acordamos assustados? Tinha isso todas as noites antes de ter meus filhos, depois os episódios foram ficando cada vez mais espaçados. Ir para a cama tão cansado e cair no sono e se sonhava e não lembrava. Acontece que esses dias, meu esposo, 6 horas da manhã, chamou... Tá? Ela está contando a história da vida dela aqui, mas sobre essa questão, né, de você ir deitar e de repente você tomar um tranco. Sabe o que é isso? Significa que, assim, não é nada espiritual isso, tá? Isso não é nada espiritual, nada. É puramente o seu cérebro desacelerando. Quando você deita na cama e você fala, eu vou dormir, o seu cérebro ainda está agitado. Sabe o que é jogar um balde de água gelado dentro de um, sei lá, de um forno quente? É a mesma coisa, você tenta desacelerar e de repente você dá um pulo porque o seu cérebro ainda está agitado. Você não consegue, você vai se desligando pouco a pouco até cair no sono profundo. Na hora que você cai no sono profundo, você para. Mas na hora que você ainda está nesse processo de descida para o sono profundo, o seu corpo dá uns pulos. É absolutamente explicado pela ciência. Não é nada ligado ao espiritual. É simplesmente o seu corpo buscando relaxar, seu cérebro buscando desacelerar para que você consiga aí ficar mais tranquila, tá? Luiz Henrique de Franco. Spook, eu tenho uma dúvida aí relacionada a uma resposta. Não, isso aí já foi. Mariana Marques. Bom dia, tio Spook. Tudo bem? Tudo. Eu vi hoje o Spook responde de um menino que perguntou sobre a energia dos corpos nos laboratórios de anatomia. Sou bióloga, fiz estágio no Hospital do Câncer de Barretos. Que legal. Meu estágio era na parte de anatomia e patologia. Nossa, eu não consigo ver gente morta. Me dá uns ziriguidum. Especificamente na necrópsia. Piorou tudo. Ai, meu, dissecação. Pra quê, menina? Vai fazer outra coisa. A minha pergunta é o que devemos fazer para nos proteger desses lugares. Sempre gostei muito de laboratório. Muito obrigado pelo canal. Porra, Mariana, que profissão, hein? Assim, admirável, mas eu não tenho como, eu não tenho estômago para isso. Você sabe que eu fui assistir a um filme que era Anatomia de Mary... Como é que era? Lady Joe, Mary Joe, Joe Dane, não, era uma coisa assim. Era uma mulher que deu entrada lá no necrotério e, na verdade, ela era uma bruxa, né? Então os caras vão fazendo, vão abrindo o corpo dela, vão dissecando e as coisas vão acontecendo. E aí descobrem que tem um monte de assinatura, sigilos, escritos e tudo mais dentro da parte das peles dela, dos órgãos, né? E eu não consegui ver o filme, não é porque o terror era muito pesado, é porque realmente eu passava mal vendo a dissecação da mulher. Eu juro, é uma coisa minha, eu não consigo ver. Me dá um ziriguidum. E é uma coisa que eu tenho que vencer, por isso que eu tenho as coisas de caveira aqui em casa. A gente, né, vai acostumando com essa questão da impermanência da vida. A gente nasce, morre, o corpo vai envelhecendo, a gente vai envelhecendo, então a gente tem que se acostumar com o processo da morte. Mas acho que eu vou fazer um estágio com os agouris lá na Índia, né, que eles meditam sobre os corpos mortos. Cada coisa, meu Deus. Mas assim, a sua pergunta é, o que você faz para se proteger desses lugares? Nada, não tenho o que fazer, Mariana. Eu tô sendo muito honesto com você, tá? Porque assim, ao longo de toda a minha jornada, são mais de 20 anos de estudo, 25 anos, né? Eu comecei questionando tudo isso muito jovem. E assim, a gente sempre ouviu falar sobre patuás de proteção, olho grego, figa, arruda, espada de São Jorge, um monte de coisa, um monte de patuá, né, que vai fazer você se proteger. Mas não tem como se proteger, na verdade, 100% de qualquer tipo de energia. Não tem. Então, assim, primeira coisa, você está num ambiente onde seus melhores amigos são os seus cadáveres. Você vai falar com seus cadáveres, você vai se relacionar com eles, você vai ter amizade com os bichos, né? Você vai chegar lá e vai falar, olá Maria, olá João, como é que tá hoje, tudo bem? É sério, eu imagino que seja assim, porque é um trabalho solitário, é um trabalho que você realmente tem lá o seu silêncio, né? É uma área delicada, é uma área que você precisa ter atenção sobre o que você está fazendo. Não é uma coisa muito simples.
Os espíritos, em sua maioria, podem ficar presos ao seu cadáver? Não se sabe. Eu moro de frente para um cemitério, né? Eu adoro, acho muito legal. Gostaria de morar bem de frente mesmo para um cemitério, porque é silêncio, é quieto. E eu teria material aqui de estudo de sobra. Mas assim, muitos espíritos, eles ainda ficam presos ao seu corpo físico, porque era o seu bem mais precioso. Outros acabam vagando com certa liberdade para ir atrás de quem? Da sua mulher, ou do seu marido, dos seus filhos, dos seus carros, ou o carro que ele tinha bem apreço, ou de amantes, e assim vai. Cada ser humano ele tem um apego diferente. E esse apego é a última chamada, é o último pensamento dele que fica em sua mente e que vai lhe atrair. É a lei da atração. A consciência dele agora está absolutamente elástica e volátil. Então, aquela consciência, aquela última lembrança vai levá-lo para aquilo que ele realmente tinha como ambição, ou tinha como apego ou desejo. Se ele for um cara apegado ao corpo, ele vai ficar preso ao corpo, mas no momento ele vai se descolar, vai se desgrudar do corpo e vai sair por aí tranquilo, andando e caminhando. Entre aspas, né? Caminhando, eu digo, no sentido de vai trafegar livremente pelo mundo. O pior não é isso, sabe, Mariana? Sério mesmo, tem coisa pior. O pior é, se ele teve alguma enfermidade, essa enfermidade que matou, seja um câncer, uma doença séria, essa energia ainda fica no seu corpo físico. Os órgãos, é muito legal quando a gente fala com pessoas da área, porque assim, vocês entendem muito bem de como acontece a morte por si, né? Então vocês estudam isso na sua faculdade de medicina. O que acontece com um órgão quando ele realmente começa num processo de decomposição? Ele libera gases, ele vai liberando substâncias, se é um estômago, por exemplo, ele vai liberar o suco gástrico, ele vai liberar tudo aquilo que está ainda resquício do cadáver para fora. Agora, os órgãos, eles possuem energias. Existe energia física para o seu funcionamento e existe energia espiritual para o seu funcionamento. Os dois convivem com isso. Energia espiritual não é de espíritos, mas energia espiritual é a energia, como se fosse prana, energy, ki, chi. É a forma como esse órgão, ele realmente ainda tem vitalidade. Quem dá a vitalidade não é só realmente a idade do órgão por si só, mas também a energia. Então essa energia faz com que o órgão continue firme e forte. Com o tempo, essa energia ela vai se esvairindo. O problema é, o seu corpo de energia, ele pode entrar em contato com essa energia doente e você leva essa energia doente para casa. Com o passar do tempo, essa energia doente vai entrando em você e vai começar a lhe dar as mesmas doenças que você está tratando junto com os seus pacientes. Então você olha e você fala, pô, o cara morreu de câncer e de repente você começa a apresentar certos sintomas dessa doença. Seria uma somatização ou seria realmente que o contato entre você e essas pessoas mortas está realmente causando um efeito negativo sobre você? Pode ser sim, é mais factível isso. Então eu não teria medo de espíritos, mas sim do contato com essas doenças. Para todos os médicos, e assim, eu falo por uma vasta experiência, porque eu já tive contato com os médicos do Hospital de São Luís, que me traziam os pacientes e eu até mesmo aconselhava e tratava-os por mês, tá? Então assim, quando eu vi o pessoal do São Luís, a gente dava sempre certas instruções para que eles pudessem tratar as suas enfermidades com mais assertividade. Então, como eles trabalhavam com cirurgia, neurocirurgia, trabalhavam com transplantes, era uma profissão bem complicada, um ramo da medicina mais complicado, eles trabalhavam diretamente tocando nas pessoas, eles absorviam essa energia. Então, assim, existem banhos específicos para liberar a energia que fica superficialmente em seu corpo de energia, mas não interno. Interno tem que ser o procedimento que a gente disponibiliza aqui para vocês, porque ele é cirúrgico mesmo, dentro do ponto de energia, a gente faz esse processo cirúrgico para retirada dessas energias. Mas, superficialmente, você tem uma forma, sim, através de banhos, a gente já publicou isso no canal, tá? Como realmente acontecem os banhos para poder retirar essas energias sobre você. Então dá uma olhada nos vídeos, porque acho que a priori é uma solução viável.
Mas caso você venha demonstrar sinais realmente de enfermidades, eu recomendo a você que solicite os tratamentos pelo menos uma vez por mês para fazer a retirada de todo e qualquer tipo de impressão psíquica sobre o seu corpo de energia, tá bom? José Antônio, olá tio Spruques, meu nome é José Antônio Brizzi. Eu queria começar falando que sou muito fã e adoro seus vídeos. Mesmo sendo católico indo na missa todos os finais de semana que posso ir, eu acredito no mundo espiritual e nas suas habilidades de clarividência. Graças a Deus, né? Assim, eu também fui muito em missa, eu também fui batizado no catolicismo, depois eu segui o cristianismo, mas eu fui muito em missas, minha família sempre me levava. Eu achava legal. Não tinha problema nenhum com relação a isso. Até conseguia ver os espíritos dentro de uma igreja quando criança. Era engraçado pra caramba. E agradeço pela confiança nas minhas habilidades de clarividência, porque os testes para ser clarividente são muito rigorosos e graças a Deus eu consegui passar por eles. Bem, queria aproveitar que você já é uma pessoa bem experiente com isso, não estou te chamando de velho, pelo amor de Deus. Queria te perguntar, eu posso adquirir essa habilidade de clarividência mesmo não tendo nascido com nenhuma sensibilidade a mais ou mediunidade? Se puder me responder, muito obrigado pela atenção, forte abraço. Espero Dalilo passando por aqui. José Antônio, vamos lá. As pessoas conseguem adquirir habilidades e capacidades ao longo de sua vida praticando, tá? Então vamos lá. Neymar, Pelé, Zico, os jogadores de futebol em si, tá? Eles adquirem uma pequena habilidade quando criança para poder jogar bola. Então o pai olha o moleque jogando bola e fala, aí tem alguma coisa legal que a gente pode explorar. Vamos colocar ele nas escolinhas de futebol. Ele vai para a escolinha de futebol, na escolinha de futebol ele acaba se destacando. Então o técnico chama o pai e fala, pô, teu filho tem ali 9, 10 anos de idade, ele está jogando bem. Acho que com o tempo a gente consegue melhorá-lo. E aí depois disso ele começa a entrar nos clubes de futebol e começa a entrar naquelas categorias, né, abaixo, sub alguma coisa, e começa a se familiarizar e demonstrar gosto pela coisa. Então ele nasce com uma pequena habilidade, ele vai adquirindo capacidades cada vez melhores para lidar com isso. E aí depois ele adquire uma fluidez completa jogando futebol. Cristiano Ronaldo, Messi, o Zico, que foi muito tempo jogador, o Pelé e tudo mais, eles vão realmente fazendo passo a passo a passo e adquirindo a malícia do jogo. Dentro das questões espirituais é a mesma coisa. Infelizmente, a gente tem uma cultura, entre aspas, burra da espiritualidade. Por quê? Porque as pessoas nascem achando que tudo é um dom. Ah, é um dom, ele nasceu com um dom, ele tem um dom, ele é o dom. Não, isso é burrice. Por quê? Porque a igreja impõe essa condição do dom para explicar certos milagres que outros fazem e aí eles tentam se apropriar desses outros, dizendo, ele também era católico, ele era cristão. Meu Deus, não, ele tinha sangue de Cristo no corpo. Para realmente comprovar que aquilo vem da igreja. Na verdade, não vem. No Oriente, o conceito de milagre é diferente do Ocidente, tá? É bem diferente. Então, assim, o que eu falo para as pessoas vocês querem entender sobre a espiritualidade, vocês querem adquirir certas habilidades, somente o tempo e os estudos é que fazem isso. Então, o estudo, ele tem duas vertentes, e no budismo também é aplicado isso, a vertente do conhecimento e da meritocracia. Essa palavra meritocracia é complicada, mas com o tempo eu fui entendendo, tá? Porque eu conversei com uma lama, na verdade, e ela me explicou o conceito da meritocracia, até depois eu fui atrás de livros sobre conceitos de meritocracia para entender como eles são aplicados. Você pode ler muita coisa sobre espiritismo. Então você vai comprar livros, Allan Kardec, um monte de cara aí que tem, né? Eu na época só tinha o Allan Kardec que eu lia, mas eu depois abri um leque enorme, toda a família do Gasparetto, você tem lá um monte de coisa que veio surgindo. Tudo bem, você vai adquirindo conhecimento, 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 mas você tem que aplicar esse conhecimento. Para você aplicar esse conhecimento entra a meritocracia. Você vai ter que ir até um centro espírita, bater na porta e falar, eu tenho um conhecimento, eu gostaria de colocar essa teoria em prática. Como eu faço? Aí você vai dentro de um centro espírita começar a se familiarizar com a nomenclatura deles, a forma de trabalhar, a forma de agir, como é o contato com o público, e aí eles vão te colocar no atendimento,
dando passe, depois eles vão te colocar nos processos de incorporação, você vai ter aula lá dentro. Eu conheço um cara que estava fazendo há 5, 6 anos aulas no centro espírita para poder trabalhar lá dentro. Então é tudo um processo de meritocracia. Você vai galgando degraus. Não se nasce dizendo, opa, eu sou clarividente. Não, a clarividência, a mediunidade, que são coisas absolutamente diferentes, até golpeei meu monitor aqui, elas têm que ser trabalhadas. Allan Kardec, em sua época, no século XIX, quando surge na França, ele surge com um pot-pourri de vários conceitos adquiridos de outras crenças para aplicar dentro de uma doutrina. Essa doutrina é intitulada como uma doutrina espírita. Lá na França é diferente do Brasil. Quando o espiritismo veio para o Brasil, ele veio ainda inseguro, falando, a gente está entrando numa terra onde a igreja está se fazendo muito forte, a gente precisa ter alicerces. E como a gente vai ter alicerces para explicar as manifestações espirituais? Ou enganando as pessoas, porque no começo eles enganaram sim as pessoas por meio de manifestações, as famosas mesas que pulavam e não pulavam nada, era a perna do cara que fazia a mesa pular, tá? Tudo isso a gente já sabe, já viu em vídeo, já viu em livros e tudo mais. Houve a necessidade de expor o extremo da coisa para dizer, olha, funciona, e foi muito questionável. Então o espiritismo se alicerça dentro da igreja, trazendo elementos como Jesus Cristo, cruz, e não tem nada disso no espiritismo, tá? O espiritismo na França não tem nada disso, mas aqui no Brasil se alicerçou. Então nós temos uma cultura meio espírita baseada também em princípios católicos ou cristãos, né? Então tem a imagem de Jesus, tem a cruz, e aí eles tentam se agregar. Então aí surge o conceito do espiritismo brasileiro. Então você vai aprender conceitos que em sua maioria são de Allan Kardec e depois de conceitos agregados de outras culturas e crenças aplicadas dentro do espiritismo, tá? Então a clarividência, ela é hindu, budista, muito mais antiga do que a mediunidade por si só. Então você fala sobre mediunidade e Allan Kardec dentro do espiritismo, é do século XIX. Quando você fala de clarividência, você está remetendo-se a livros do século III, século V que trazem esse conceito escrito, porque oralmente a gente está falando de 2.500 anos atrás, onde já era trabalhado na Índia conceitos de clarividência como expansão de toda a habilidade do ser humano adquirida por meio de práticas de pranayamas, de yogas, de várias outras habilidades, ok? Então temos que separar as coisas. Vocês querem ter clarividência, não é na mediunidade que vocês vão adquirir. A clarividência é no conceitos hindus, conhecimento budista e não de mediunidade. Ok? E eu tenho livros aqui bem antigos que falam de clarividência antes de surgir Allan Kardec no mundo, tá? Então temos que tomar cuidado com relação às apropriações culturais pertencentes a outras escolas esotéricas, a outras culturas e crenças que não fazem parte da doutrina espírita. Por favor. Deixando isso bem claro, vamos continuar. Érico Guimarães dos Santos. Olá, Rodrigo, muito boa tarde. Hoje são quase 9 horas da noite. Meu nome é Érico Guimarães, acompanho sempre o seu canal e assisto os teus vídeos sempre que posso. Hoje eu compreendo com mais clareza sobre o mundo espiritual através do seu conhecimento e estudo sobre o assunto. Continuo tendo algumas dúvidas em relação ao mundo espiritual e gostaria de saber se você já visualizou um demônio. Qual a aparência de um e a diferença visual de um demônio e um obsessor? Érico, você não acompanha o meu canal. Sei que você não gosta muito de responder esse tipo de assunto em seus vídeos. Eu tenho 20 vídeos falando sobre demônios. Pois tem muitas pessoas que se impressionam com tal descrição. Eu nunca vou descrever nenhum outro ser. Eu prometi para mim mesmo que nunca mais a gente vai entrar em descrição tão detalhada sobre tais seres. E eu vou explicar. Érico, eu já falei sobre questões de demônios. Nós temos uma playlist chamada Diabo Revelado, feita por um teólogo que estuda a vida inteira. Ele estuda a Bíblia, estuda realmente os livros sagrados e traz para a gente conceitos sobre o que é o diabo.
É sensacional. Quem escuta essa playlist fala, cara, isso é incrível. Escutem esse podcast. Só escrever no Google, vai lá, podcast Diabo Revelado. Vai abrir o meu canal do YouTube. Ele não está em nenhuma outra plataforma, somente no YouTube. Por favor, respeitem, né, sigam as simples diretrizes. Nada meu está publicado em outra plataforma com a minha autorização. Tudo é só no YouTube. Então, eu não acredito em demônios. O que eu acredito, de novo, Facebook, demônio existe. Não. Isso é coisa de idiotice, sabe? Tem certas pessoas que propagam esse tipo de coisa e não estudaram o suficiente para dizer o que é, o que não é. Vamos lá. Dentro do budismo, as escolas mais antigas, os princípios sobre a existência do ser humano, até mesmo o conceito de Adão e Eva e a serpente, que na verdade chamava-se Nahash, que significava sabedoria e não era nada maléfica, e sim era uma serpente, entre aspas, serpente, porque ela não era uma serpente, tá? Era um princípio de conhecimento, aprendizado e sabedoria entre duas pessoas que estavam ali galgando uma vida. Quem estuda teologia sabe muito bem como surge o conceito de Adão e Eva no mundo, o que é o Adão e Eva de verdade, né? Entende muito bem tudo isso. Mas um dia eu vou explicar para vocês. E não vai ser em uma playlist, vai ser num curso. Mas vamos lá. O conceito de diabo a gente já trabalhou nesse podcast, mas eu vou tentar explicar para você, Érico, o que é. O ser humano ele é dual. O ser humano, infelizmente, ele ama ou odeia. Ele ama, mas protege o seu, chegando ao ponto de matar tudo, qualquer tipo de ameaça que venha a ter sobre sua propriedade, sobre seus bens, sobre sua família ou qualquer outra coisa. Então ele é extremamente dual. Ele ama a vida, mas ele também destrói a vida. Isso a gente já viu em casos como Mariana, né? Infelizmente a empresa Vale do Rio Doce ali, o acidente que acontece e que matou muita gente. Então o ser humano faz isso. Ele ama e odeia ao mesmo tempo. Essa dualidade lhe dá o direito da dúvida. Dentro do budismo, os conceitos de dúvida, eles partem do princípio de que qualquer dúvida que você tenha sobre realmente o que é o certo, o que é o errado, já é a característica de uma energia ruim que está sobre você. E essa energia ruim pode receber o nome de diabo, tá? Existem energias ruins, não é materializada com rabinho e chifrinho. É simplesmente o direito da dúvida que você tem e essa dúvida torna-se destrutiva, ok? Então, a gente tem que analisar sobre essa ótica. Quando o ser humano torna-se dual, ele ama ou odeia, ele pode matar, pode roubar e ele pode dar isso para aqueles que precisam. Um Robin Hood da vida. Muito bem. Na hora que você entra nesse tipo de conceito, existem dois tipos de diabos que o budismo nos coloca. O diabo interno e o diabo externo. O diabo interno são os nossos pecados. Nossa gula, nossa inveja, nosso orgulho, nossa ignorância. Considerado o conhecimento budista, a gente trabalha com a ignorância, que é um dos piores venenos da mente, é o que deturpa o ser humano, a ignorância. E a gente vê muita gente ignorante no YouTube hoje, que é assustador, tá? Falta de conhecimento, falta de respeito, falta de bom senso, são completamente ignorantes. Nós temos raiva. A raiva é um dos grandes malefícios da humanidade, tá? Um grande veneno da mente, um fator intrínseco da destruição em massa, raiva. Nós temos a inveja, nós temos o desejo e nós temos o orgulho. Esses são 5 pontos em que são mais trabalhados dentro do budismo, como uma manifestação de a gente se autoanalisar constantemente. A ignorância é o ápice de tudo, que leva a raiva, leva a inveja, leva o orgulho, leva o desejo. Por quê? Porque quando você não tem o conhecimento sobre como domar essas emoções se sobressaem sobre a questão do conhecimento. Então, nós somos ignorantes no ápice da coisa. Quando você realmente lida com esses demônios internos, que são realmente fatores que levam o ser humano a um desastre, você começa a controlar cada vez mais a sua vida. Ótimo, você acaba controlando no sentido de achar um meio do caminho para equilibrar seus pensamentos e suas emoções. Então você já começa a se distanciar dos fatores da ignorância, você começa a se distanciar dos desequilíbrios que podem potencializar uma atitude ruim, um comportamento ruim, ou vir você a cometer crimes. Beleza. Os demônios externos. Os demônios externos são
tudo aquilo que podem lhe influenciar negativamente para acionar esses demônios internos. Então vamos lá, tem uma pessoa que pode chegar para você e falar, cara, por que você não vai lá e rouba aquela casa? Então ele te influencia por meio de um pensamento, gerando uma atitude, um questionamento, afetando sua ignorância, porque você vai escutá-lo e vai processar essa informação ao invés de negá-la imediatamente. Aí você vai ponderar sobre. Então, esse é um demônio externo. Além disso, esse demônio é considerado demônio físico, ou seja, é um ser humano, ok? Demônios é um conceito de que tudo aquilo que lhe afete a questão do conhecimento, gera ignorância. Beleza. Demônios que são considerados do mundo espiritual não são demônios, e sim obsessores. São energias que podem levá-lo a isso. Então, certos obsessores dentro das escolas budistas podem ser fatores capazes de influenciar um ser humano a tomar atitudes ruins. E existem métodos dentro do budismo para ajudar a encaminhar esses seres para que você não se submeta a eles. Então, cadê o diabo de rabinho e chifrinho que a gente vê na Bíblia? Não existe. Cadê realmente Bafomé, Astarote, Asmodeus? Não existem. O que existe é puramente a energia manifestada pela dualidade, gerada por um fator de ignorância, por meio de um princípio de energia. A intenção, o desejo, mais nada. Ele é puramente um pensamento dual que encaminha o ser a vir a tomar atitudes ruins. Então, o conhecimento baseado em demônios, ele cai completamente. Outro fator que contribui com isso, que a gente já falou em vídeos anteriores, é quando os teólogos olham e falam, cara, não existe Baal, não existe Lúcifer. Tudo isso já foi questionado, tudo isso já foi trabalhado. A igreja alimentou criou esses seres com o intuito de prender cada vez mais o ser humano à igreja, para que ele constantemente viesse a doar seu dinheiro, suas posses, seus bens para a igreja, para que a igreja o protegesse de uma possível manifestação de um demônio, na qual eles atribuíram. Então, se você pegar conceitos de quem foi Baal, quem foi Lúcifer, vocês vão ficar frustrados, vocês vão falar, pô, Lúcifer não foi então um demônio, não foi. Baal não foi um demônio, não foi. E tudo isso é explicado nesse podcast, O Diabo Revelado. Então escutem, porque lá tem o fundamento que vocês precisam para entender tudo o que aconteceu com relação à igreja, tudo o que aconteceu na época medieval, tudo o que aconteceu pela necessidade de atribuir nomes a esses seres e, vamos dizer assim, colocar o ser humano cada vez mais dependente da igreja. Então, eu, particularmente, de todos os estudos que eu tenho, de todos os livros, tudo aquilo que eu aprendi, para mim, não existe nada além do que foi dito, tá? Ana Clara, te adoro. Não, me adora? Não, Ana Clara, te adoro. Olá, Rodrigo. Sou uma seguidora do teu canal já faz um tempo e admiro muito o teu trabalho, sendo que ele me ajudou muito. Porém, eu estava assistindo a um dos seus vídeos mais antigos, e um deles era Desmistificando as Crenças Populares, que adoro. O segredo de como devemos orar. E ao longo do vídeo, o senhor foi explicando tudo o mais, só que sempre que vou orar eu sinto algo diferente. Não consigo sentir paz nem alívio. Sinto como se eu estivesse sendo observada por algo e uma sensação ruim de medo, aflição, como se eu não devesse orar ou não fosse digna. E sempre quando eu paro a oração, essa sensação passa, porém eu sinto frustrada. Sempre fui uma pessoa de muita fé, amo a Deus, mas não consigo me comunicar em oração e me machuquei demais em 2 igrejas que frequentei. Essa sensação de medo, ao invés de sensação de paz citada no vídeo, pode ser causada por seres espirituais? Eu vou explicar. Se bem que eu já expliquei na resposta anterior, mas eu vou explicar de novo. Ou não é algo que possa acontecer, é só ser algo do meu psicológico. Queria fazer o desafio, mas não foi bem um desafio, mas enfim, o qual disse para fazermos de sentar em um lugar sossegado e então fazer oração, mas sinto medo e não consigo. Bom, Ana Clara, são vários fatores, de novo. A gente tem que entender que existem fatores emocionais e mentais atrelados a um indivíduo. Eu não sei nada sobre você. Então, as pessoas às vezes têm medo de orar. Tem. As pessoas têm medo de se entregar a uma fé.
Tem. As pessoas têm medo de ser devotas de alguma coisa e depois se arrepender, cair do cavalo, ou se frustrar porque talvez a fé do vizinho ou o Deus do vizinho é maior e melhor que o seu. O que é uma grande idiotice, mas é verdade. Isso está intrínseco a muitas pessoas. As igrejas, elas têm um papel fundamental, não somente para poder atrair pessoas para que elas façam parte de um grupo, não somente de estudo, mas de apoio também. Eles pegam pessoas, por exemplo, Bola de Neve, que é uma igreja interessante, uma vez eu fui até a Bola de Neve para conhecer o trabalho deles, eles fazem um trabalho interessante para resgate de pessoas que utilizam-se de drogas, pessoas que estão largadas, pessoas que estão na rua desamparadas por meio de uso de crack e tudo mais, mas mesmo assim, de vez em quando, dão umas escorregadas, né? Tem muito pastor ali que acaba saindo e até consumindo drogas novamente. Mas isso não vem ao caso. A questão é, existe um amparo que eles dão, mas muitas vezes não é o suficiente, as pessoas acabam se voltando para dentro de casa e buscam fazer o seu altarzinho, né? Seja com a imagem de Cristo, algumas imagens que as pessoas gostam, para deixar nesse altar e fazer a sua devoção. Tá? Eu tive um altarzinho quando eu era criança, na qual eu fazia minhas orações, na época, católicas. Então eu tinha uma Bíblia, que eu adquiri quando eu fiz a primeira comunhão. Essa Bíblia ficava embaixo do meu braço sempre, eu andava em casa, eu lia a Bíblia. E aí eu fazia um princípio chamado filocalia. Eu não recomendo a filocalia para as pessoas que não estão aptas e preparadas para esse tipo de entrega, porque é uma entrega devocional muito forte. Então o que a gente faz? Eu recomendo sempre que as pessoas comecem a ler os salmos em voz alta. Não é para ler simplesmente, né, com a mente. Você tem que pronunciar as palavras pausadamente, em voz alta. Isso faz com que o seu coração se entregue, isso faz com que a sua mente se entregue, isso faz com que você se abra na hora de fazer o processo de oração. Você vai falar palavra por palavra, calmamente. Só que existem processos. Muitas pessoas fazem ajoelhadas. Eu fazia ajoelhado. Muitas pessoas fazem sentadas na cadeira por uma limitação física. Não tem problema. E muitas pessoas fazem sentado. A gente sempre fala que o oratório, né, é interessante você deixar as suas imagens sempre acima da sua cabeça para mostrar um processo de referência a esses seres. Então, como se eles estivessem acima de você. A gente também tem isso aqui, tá? Então, quando você fizer, faça de joelhos ou faça sentado numa cadeira, respeitando a sua limitação, sente, leia com calma um salmo por dia. Depois que você lê esse salmo, você vai partir para as orações. Pai Nosso, Ave Maria, Credo, ou as orações que você mais gosta. Mas você vai ter que fazer com calma, respirando, sem fazer aquela oração nesse miojo de 3 minutos está pronto. Não, faça com calma, se entregue ao princípio da oração, relaxe o seu corpo, relaxe sua mente e comece a projetar a sua intenção para Deus. Comece a projetar cada palavra que você está pronunciando para Deus. Depois disso, você vai sentir sim o relaxamento, tá? Faça esse exercício constantemente. É uma prática diária. Ah, mas eu quero ver a novela. Dane-se a novela. Ah, mas eu quero ver o programa do Ratinho. Dane-se o programa do Ratinho. Eu falo isso por experiência. Porque assim, queria jogar videogame. Não posso. Por quê? Porque eu tenho que meditar. Queria ir para academia. Não posso. Por quê? Porque eu tenho que fazer minhas orações. Infelizmente é assim, tá? A gente tem que achar um tempo que não seja 10, 15, 20 minutos. Vai ter que ser um tempo de 1 hora, você trancada num quarto, fazendo esse processo com uma extrema calma. Caso contrário, você não vai estar exercitando sua fé, você não vai estar dedicando seu tempo, sua vida, a realmente o exercício da sua crença. Você simplesmente vai estar fazendo uma oração nesse miojo, chegar e falar para nós que está no céu, santificado seja o seu nome, feito, beleza, tchau. Isso é ridículo. Quem faz isso não possui uma fé. Quem faz isso é um oportunista no mundo espiritual que está simplesmente ali tateando e não vai ter nada em troca. Tá? Troca, eu digo, não vai ter realmente o amparo de Deus quando precisar.
Você vai ter que fazer esse exercício. E eu falo por experiência. Eu fiz durante 1 ano da minha vida, todos os dias, 5, 6, 7 vezes ao dia, tá? Só que eu fazia vestido de monge beneditino. E foi a coisa mais linda da minha vida. Hoje eu sou budista tibetano, sigo uma escola vajrayana, tá? E vou te falar que na época, quando eu fiz isso, foi algo inacreditável. Você purifica mesmo todo o seu corpo, você purifica a sua alma, é como se você tivesse dado um banho em você. Sério, é muito legal, tá? Obviamente, isso também existe no budismo, essas práticas, existem várias escolas esotéricas, na qual você purifica todo o seu corpo por meio de orações, por meio de mantras, por meio de até mandalas que eles utilizam, ajuda a purificar bastante toda a sua alma. Mas faça essa entrega específica, utilizando-se a Bíblia, os Salmos. Então, aquele que segue o catolicismo, o cristianismo, o judaísmo, também pode ser aplicado, tá? Os Salmos, eles também estão atrelados ao judaísmo, então você pode fazer esse processo. Não tem problema, mas simplesmente faça para limpar sua alma, tá bom? É isso, já deu aqui muito tempo trocando ideia com vocês, eu agradeço de coração. Todos aqueles que assistiram os vídeos, acompanham o canal, né? Tem que acompanhar mais, tem gente que ainda tem algumas dúvidas que a gente já bateu, já falou, já questionou, tá? Mas é isso. Recadinhos finais. Para aqueles que querem passar pelos processos de retirada das energias ruins de sua casa, do seu corpo físico, mental, emocional, espiritual, tratamentos de todo tipo de enfermidade, devem encaminhar a solicitação de e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Limpeza com Z de casas@gmail.com. Não é outro endereço de e-mail, só este, ok? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o programa Seja Membro de Doação, que é só você clicar aqui embaixo, você doa R$8 e participa de sorteios, concursos, um monte de coisa legal que a gente coloca aqui para os inscritos. E o sistema PayPal de doação, e nós abrimos também recentemente o sistema de doação pelo site, que é o casasassombradas.com.br. Você pode doar lá qualquer quantia e a gente vai utilizar esse dinheiro para doar para institutos de caridade, utilizar para a construção do templo budista lá de Curitiba, em outros também que a gente está utilizando esses recursos, tá bom? Então, por favor, pelo site ou também pelo PayPal. Então é isso, agradeço a todos vocês, muito obrigado e bons sustos a todos nós.